Fala galera, estamos aqui com mais um Deus Te Inspira, eu, Alex, seu host, porque inspirar é o nosso propósito. Com o meu parceirão, quando ele tá aqui, meu lado, eu já fico mais brilhante. Cara, eu sei que o planejamento tá feito, né? Olha só. Sejamos bem-vindos aqui para mais esse episódio. Fala aí, Gerson, conta aí para nós. Super Alex, super episódio hoje. A gente vai estar recebendo um amigo especial, um carinho super grande, né? Uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer há um tempo atrás, né? Fábio, super amigão. E a gente vai estar podendo conversar então um pouco dessa vida do têxtil que vai para outro segmento, né, Alex? E no fim das contas acaba estando lá. Volta lá de novo, né? Eu acho que vai ser, pessoal, vai ser um momento de muita inspiração. Não, Gerson, assim, ó, o nosso convidado hoje, você já deu spoiler do nome dele aí na tua apresentação, ele tem uma carreira executiva de grande valia, onde ele trabalhou já em empresas como a Dudalina, como o Grupo Madeiro, como a própria Restock, ou seja, fez parte desse momento fusão, saída do Dudalina para Restock, Teca aqui da nossa região, e hoje está lá na diretoria executiva, está na superintendência do Grupo Almeida Júnior, que é o maior grupo de shopping centers do estado de Santa Catarina, então com uma penetração muito grande. Então eu trago para todos Fábio Fels. Ele faria muito melhor do que eu essa apresentação, né, Fábio? Então, se você quiser, fique até à vontade aí para poder passar um pouquinho mais na ordem o teu currículo, conforme você já fez comigo, mas eu não soube fazer tão bem para você que está em casa. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Obrigado, Alex. Obrigado, Gerson, um grande amigo de longa data. E você foi o primeiro cara que eu acho que acertou meu sobrenome. Então, parabéns aí. Falou certinho, falou impecavelmente. Então, é um prazer estar aqui. Espero contribuir de alguma forma aí para que todos que estejam ouvindo a gente. Fábio, você sabe que o fato na escolha dos nossos convidados, a gente sempre tem tido um cuidado em fazer uma sequência. E por incrível que pareça, eu acho que isso é uma questão energética até que acontece entre nós, cara, que vai casando esse negócio. Então a gente teve em episódios anteriores aqui pessoas que falaram sobre cultura organizacional, sobre a questão de liderança. Nós tivemos pessoas que falaram sobre a produção de produtos para o varejo. Tivemos pessoas do varejo falando sobre a produção do produto para ser vendido nas lojas. Falamos sobre marca aqui, porque já tivemos gente do branding. E hoje, quando o Gerson trouxe o teu nome, eu ficava pensando, mas como é que a gente vai conectar essa história? Porque eu pensava o shopping, porque claro que quando a gente começa a conversar, vem sempre o lugar onde ele está hoje. E aí a gente vai para o caminho que a gente tem aqui. É sempre um passado, um presente e um futuro. Porque você está hoje nessa posição, mas para chegar aqui você teve uma trajetória longa e é aí que é onde eu acho que a gente consegue te inspirar, você que está nos escutando. Conta pra gente, Fábio por Fábio, o que foi a trajetória para chegar nesse teu caminho e nessa tua posição hoje. Vamos lá, vou tentar ser breve aí para todos, mas passei por muitas áreas, muitas empresas diferentes e sempre cada uma contribuindo com o nosso aprendizado, né? Então, comecei como advogado, fiz direito, fui assessor jurídico no meu estágio durante a faculdade, estágio gratuito, não remunerado. Então, tive a oportunidade de trabalhar com juiz, dentro de cartório e assim por diante, né? Até que me formei, o meu caminho era prestar concurso público, comecei a trabalhar na época na Teca como, não era nem advogado com a OAB ainda, era um analista jurídico em 2002, lá atrás. E acabei tendo a experiência de passar por várias áreas da área de jurídica da Teca, né? Como advogado, depois passado na prova da OAB, e ia seguir uma carreira ou de advogado ou no mundo de concurso público de juiz, alguma coisa assim. Só que o mundo executivo foi me fascinando ao longo desse tempo, gostei muito de trabalhar dentro de uma empresa, né? Apesar de gostar muito da área jurídica, fiz várias especializações na área técnica jurídica, né? Mas foram surgindo empresas, oportunidades de trabalho nesse meio tempo. A Teca passou por várias crises, por vários desafios diferentes, trocas de comando e assim por diante. E para mim, era muito novo, muito jovem, foi um baita aprendizado. Apenas com 23 anos, aí, ter esse contato com tanta gente boa, com tanta gente competente que eu tive a oportunidade de trabalhar lá.
né? E aí, nesse meio tempo, surgiu, eu estava me preparando para um concurso público de juiz federal do trabalho, mas ao mesmo tempo surgiu uma promoção, a possibilidade de promoção dentro da Teca para gerente corporativo de recursos humanos. Era uma área que eu nunca tinha atuado, eu ia ter que sair do jurídico, abandonar, em tese, uma parte dessa carreira e depois assumir essa parte de recursos humanos, que eu conhecia só a parte trabalhista jurídica, mas todo o resto eu não conhecia. Então lá eu tinha meus 26 para 27 anos, e aí pensei muito nisso aí e resolvi aceitar o desafio de ir para essa gerência corporativa de recursos humanos e não fiz o concurso público. Meu, Fábio, é jurídico para pessoas, né? Exato, jurídico para gestão humana. Aí, né? Exatamente. A Teca aí passou por várias diferenças de tamanho, né? Quando eu entrei lá, tinha aí aproximadamente umas 7.200 pessoas, de funcionários diretos, né? E aí foi feita várias reformulações e reestruturações. E aí eu aceitei, fomos para a área humana. Tive que aprender um monte de coisa do zero, né? Aprender com todos que lá estavam no time, aprender com os meus superiores, com os meus pares e buscar conhecimentos técnicos também fora na academia. E aí foi também um trabalho que parece que você vira estagiário de novo, né? Então você tem que aprender tudo de novo. E nisso foram vários anos aí lá dentro, eu fiquei 9 anos e meio na Teca. No final eu acabei cumulando uma gerência jurídica com a gerência de recursos humanos do grupo. E lá a área jurídica era muito relevante, porque era uma empresa que existia aí uma discussão jurídica em todas as esferas, civil, trabalhista, societária, tributária e assim por diante. Então dava bastante trabalho. E nesse meio tempo surgiu aí um convite da Dudalina. Na época a Sônia não tinha loja no varejo ainda, né? Ela estava iniciando o projeto de varejo, só era indústria. E aí me convidou para fazer parte de um projeto que tudo que ela falou quando ela me contratou aconteceu depois. Foi muito, muito legal. Né, que ela disse, olha, nós vamos começar um projeto varejo, eu gostaria de uma ajuda na área de recursos humanos para pavimentar essa estruturação da empresa, para conseguir migrar de uma cultura de indústria, que basicamente era, para uma cultura de varejo que queria se tornar. São dois pontos completamente diferentes, que é um grande desafio quando a empresa resolve partir para isso, sendo indústria, é que ela tem que entender que são dois negócios diferentes dentro de um negócio só. Né? Então é bem bacana e aí ver a necessidade de contratar alguém para pavimentar essa estrada, como você bem colocou, achei muito legal. Mas eu te interrompi de propósito, porque eu quero voltar um pouquinho na história da Teca, não para que você implique muito nisso, mas que eu acho que o que eu vi de muito interessante, que é o que eu gosto de mostrar no Texto Inspira para as pessoas, é assim, como você pivota realmente, às vezes, dentro de um determinado espaço. E como uma empresa desse porte, com as dificuldades e com as boas práticas que ela tem, te faz ter uma visão muito generalista do negócio, né? Você deve ter tido, durante esse período de Teca, você viu muitas áreas diferentes, com muitos desafios diferentes. Como que era isso para aquele jovem? Porque o jovem ele é muito afoito, e ali ele vê oportunidade, né? E como é que você viu isso para você formar esse caráter e essa capacidade resiliente de muda para cá, muda para lá, faz isso, faz aquilo? Eu acho que você pegou um excelente ponto, até para quem está começando a carreira agora e também pegar como exemplo, né, de aprendizado também. Como todo jovem, né, a ansiedade é grande, você acaba se deparando com um mar em fúria numa área nova onde você não conhece. E tudo que você não conhece gera um desconforto muito grande. Além da mudança que já gera o desconforto, o que você não conhece gera mais ainda. E foi o caso lá. Né? Claro que eu tinha o apoio dos meus superiores, tinha o apoio do time que já conhecia, experiente também abaixo, dos meus pares, mas é você que responde pela cadeira, afinal de contas. Então, assim, ter esse efeito de conciliar o jovem versus a falta de experiência, versus a área nova, versus mudança de segmento, de área, era um desafio muito grande. E o que para mim foi muito relevante de aprendizado foi o que eu tenho como alternativa? Estudar muito e trabalhar muito. Né? E foi isso que eu fiz. Eu acho que foi a vez ou a época da minha vida que eu mais trabalhei. No sentido não de todos os períodos que você trabalha, né? Mas em termos de horas de dedicação para pegar uma curva de aprendizado e acelerar ela. Né? Porque eu pensei o seguinte, está aqui o meu desafio. Quando eu resolvi largar o concurso público para assumir esse desafio, eu acabei tendo que dar certo. Eu não tenho como voltar atrás. Você não podia, eu não posso não podia voltar. errar.
Eu não posso errar, eu tenho que fazer dar certo, né? E o ter que fazer dar certo, e isso é um recado até para os mais novos, que eu vejo muito, que eu lidei com muita gente na vida, é você saber que não existe nada sem esforço. Não existe nada que venha cair no seu colo. Você vai ter que trabalhar e muito. Agrego para a minha carreira, agrego para o meu aprendizado e para a minha curva ser acelerada. Então, eu não me importava de trabalhar aquelas horas todas, né? Obviamente, como todo aprendizado, você tem momentos que você quer desistir, outros momentos que você é uma mola, né? Você vai e volta, Sim. vai e volta, vai e volta. Mas, no final das contas, a persistência é que manda, né? Então, muito trabalho, com muito estudo em paralelo para também adquirir conhecimento acadêmico que precisava, para ter essa resiliência e muita persistência com o apoio da sua rede próxima, para ultrapassar os seus obstáculos primeiro, que dá vontade de desistir umas 100 vezes, né? Você tem que se manter assim como qualquer empresário, assim como qualquer profissão. Não tem nada que você faça na vida que não vai ter a hora que você fala, meu, não aguento mais. E aí, quando você acha aquela pequena fagulha, bota fogo nela e puf, vamos pra frente. E eu não vou deixar, eu não quero perder que você volte na história da Dudalina. Eu quero voltar nela agora, né? Ah, eu sabia. Porque assim, foi na Dudalina que a gente se encontrou, né? Oportunidade de fazer um trabalho gigante junto, mas que você vai tá trazendo aí para fala, né? Mas, Alex, eu tenho que fazer o seguinte comentário, né? A Dudalina tinha passado por 2 momentos já, um momento de fábrica anterior, depois um momento de empresa, onde já modelo de gestão começa a ser conversado, tratado, trabalhado, né? Internamente na empresa, e depois ela passa por um novo momento com a Sônia, com esse processo se transformando numa empresa de marca, né? E aí vem Fábio fazendo um trabalho incrível na entrada dele e um mapeamento, um diagnóstico muito legal, quanto principalmente ao trabalho das lideranças, né? Das pessoas que lideravam áreas, dos gestores, do modelo de gestão que era aplicado, né? E aí o Fábio trouxe esses modelos, essas conversas para a mesa, né? E aí, Fábio, eu queria que tu compartilhasse um pouco desse processo, porque para mim ele foi de grande impacto, né? Porque as empresas, né? As empresas hoje, elas estão precisando e estão discutindo profundamente, né? Modelos de trabalho, liderança. Dúvida. E aí o Fábio chega na Dudalina com esse desafio de transformar agora junto à empresa, numa empresa que já tinha um nível de gestão, agora para um nível muito mais elevado, onde o posicionamento da marca, né, Fábio? Acho que foi o grande diferencial, né? Assim, dá para contar um livro, né? Acho que da história da Dudalina e da incrível história que foi feita lá dentro, né? Então, quando eu falei antes de que a Sônia, na entrevista, contou dos projetos que ela tinha, realmente todos os projetos que ela contou aconteceram, de fato, depois de alguns anos, né? E justamente a missão era essa, né? A gente se conheceu lá, né, Gerson? E o objetivo lá era pavimentar essa estrada para uma cultura de indústria para varejo, né? Onde essas duas frentes, como outras empresas fizeram, como a Hering fez no passado, antes até da Dudalina, a Dudalina também estava entrando nesse mesmo processo, né? Só que para isso, né, além disso, precisa instituir governança, precisa instituir uma série de mecanismos ou de ferramentas de governança onde você consiga crescer sustentavelmente, mudando cultura e ainda trazendo os melhores talentos para a empresa, ou trazendo ou desenvolvendo quem está lá dentro, né? Então, acho que esse foi um dos grandes trabalhos que a gente teve como início, né? Acho que tinha alguns grandes sonhos no começo, né, Gerson, lá da Dudalina. Era ter essa governança que sustentasse o crescimento, que a gente estava começando a abrir loja naquele momento. O outro era, de fato, você ter uma cultura de indústria para varejo, daquelas pessoas que só eram acostumadas à indústria há muitos décadas, há anos. Sim. Né? E um terceiro passo que a Sônia sempre nos pedia muito, e daí compartilhado com o Gerson esse trabalho, e com os demais também da empresa, era que a empresa se tornasse um dos melhores locais para se trabalhar. Porque sempre ela foi muito focada em gente, né? E não era só no discurso. Era de fato na prática, né? Ela realmente é uma pessoa visionária à frente do tempo, então ela sempre... se vocês olharem tudo que a gente está conversando aqui hoje, é uma série que eu sempre gosto de usar essa palavra do empilhamento, né? O empilhamento de competências que você tem que estar se preocupando para fazer a gestão geral de uma empresa, né? Então aí eu te digo assim, até mesmo teu empilhamento de competências, porque quando você fala em governança, com todo o teu conhecimento jurídico, era algo importante estar ligado uma coisa a outra. Depois você pega e
e pivota para a área de pessoas, e aí, novamente, você tem que ter tem que estar atento às demandas das pessoas, mas também sob o olhar da governança, sob o pilar de estar com compliance acontecendo. Ou seja, é muito legal, você foi construindo também esse empilhamento das suas competências aliado a esse novo momento da empresa, né? Então, acho que é isso que eu gosto de mostrar para as pessoas, tá vendo? Nada se constrói só porque teve uma ideia. Não, tem que ir juntando competências e encaixando pecinhas, que foi a tua entrada lá. E a gente fez um trabalho assim, que tudo começou de uma forma, né, um ritual aí de diagnóstico. Depois de um diagnóstico, você primeiro tem que arrumar a sua própria casa, que era a própria área de gente e gestão, para depois conseguir com isso ajudar as demais áreas a se estruturarem. Nenhuma das áreas era industrial, que de fato o mindset precisava ser ajustado para o varejo, uma série de ferramentas que você usa para fazer esse processo todo acontecer. Você tinha que também estruturar uma área nova do zero, que era o próprio varejo, né? Em termos desde políticas, práticas, remuneração, processos, né? Tudo isso que o varejo não tinha porque era novo. E dobrando a quantidade de pessoas, né, Fábio? E trocando o pneu, como a gente sempre falou, o jargão clássico aí, que você tem que fazer tudo com o carro andando, né? Então você tem um forte crescimento, né? Porque a Daniela começou a abrir uma loja atrás da outra. Você tem que estruturar o processo ao mesmo tempo, unir essa questão entre os diferentes segmentos e áreas da empresa e ainda manter um clima organizacional saudável, onde as pessoas de fato exerçam ou tenham o melhor desempenho possível e com isso também atrair outros talentos de fora, que a empresa precisava de uma mescla na época, que era, além de desenvolver os pratas da casa, né, de quem de fato tinha essa aptidão e queria, mas ao mesmo tempo atrair novos talentos, né, gente de fora, para trazer uma oxigenação de um cenário importante, de uma competência que a empresa ainda não detinha, que era a área de varejo. Eu vou aproveitar que estão os dois passaram por esse processo, aí me ocorreu aqui uma curiosidade. Realmente, quando você tem uma produção, né, e você tem uma fábrica, você produz aquele determinado produto. Quando você se transforma numa marca, você tem que ampliar o portfólio de produto para oferecer tudo que uma marca precisa carregar, né? Então, por exemplo, o cara faz só camisa, ele passa a fazer camisa e calça, ele tem que ofertar um portfólio mais completo. Quando você passa a ter a sua loja própria com as suas demandas, você não pode limitar a capacidade da loja de vender à capacidade que você tem de produzir. Como que foi esse jogo interno na época? Deve ter sido um baita desafio isso, você equilibrar essa demanda de ter que ofertar marca, um conceito, tudo que uma marca traz, tudo que ela carrega, uma capacidade da fábrica de que eu só fiz até hoje camisa, por exemplo. Mas como marca eu tenho que oferecer tudo. E como varejo, eu tenho que atrair o cara para dentro da loja e ele tem que comprar tudo que ele precisa na minha loja. Como foi esse desafio? Alex, a empresa ela já tinha passado por um certo caminho e ela já produzia algumas famílias de produtos diferentes, que era a camisa aqui, onde a empresa acabou sendo mais reconhecida, né? Mas teve um momento já produzindo malha que, vendo o crescimento da empresa, por exemplo, a gente migrou todas as linhas de produção que eram de malhas e trouxe para o processo do tecido plano, né? Da camisaria. Isso aconteceu na cidade de Luiz Alves, né? Onde que tinha lá uma unidade, que tinham quase 400 pessoas, né? E houve todo um processo migratório para o tecido plano, né? Ficando no produto principal da empresa uma proteção maior de capacidade instalada, né? E aí se terceirizou o produto do processo de malharia, ou seja, houve um movimento que foi, em primeiro lugar, tentar proteger aquilo que era o produto principal da empresa, o que requeria core principal, e uma atenção especial a esse produto, que era o produto principal da empresa, do negócio, apesar de ter a vestimenta por completa, né? E aí, toda essa necessidade de retreinar, recapacitar, foi algo que foi, de certa forma, agressivo, né? E depois foi o processo de crescimento, né? Mas eu acho que o Fábio pode falar um pouco disso, porque naquela época, talvez um dos maiores desafios, Alex, era o processo da liderança, né? Era líderes estarem melhor preparados, né? Porque a gente ainda vinha daquela cultura efetivamente industrial, né? Talvez o maior desafio não era nem produzir as camisas. Talvez o maior desafio nosso era
ter lideranças preparadas, capacitadas para poderem efetivamente agir dentro do processo, agir dentro da empresa, tendo um modelo de gestão com uma cultura adequada, né? Talvez esse, Alex, foi o grande desafio. E esse grande desafio, né, Fábio, eu acho que ele promoveu daí, aí sim, ele conseguiu promover o domínio assim das pessoas e da empresa como um todo a nível de produto e processo. Então, se você tivesse que pontuar, seria processo, cultura, aprendizado contínuo e a capacidade de pivotar quantas vezes fosse necessário. Mais ou menos é isso que eu entendi. Assim, eu acho que você tinha um desafio de ter que agir muito rápido, né? Ou seja, a Dudalina, ela precisava se estruturar, mas não com um tempo mais longo ou médio e longo prazo. Era de curtíssimo prazo porque as lojas estavam abrindo. Então, você precisava urgentemente e a venda crescendo demais, que era um problema bom. O problema era bom. As vendas crescendo e automaticamente você tendo que capacitar a equipe e ter equipe capaz para dar sustentação àquele crescimento quântico de venda. Né? Sem cair qualidade nem de produto, né, Fábio? E ainda nem mantendo as serviço. pessoas felizes ou satisfeitas com o seu trabalho. Essa equação nem sempre é fácil de se fazer. Né? Eu acho que aquilo ali foi realmente um case porque a gente teve que fazer rapidamente um diagnóstico. Começou pela área do industrial, né, que o Gerson era o diretor. Então, a gente teve que fazer um diagnóstico muito rápido e entender os potenciais de cada pessoa, de cada liderança, em todos os níveis, desde o gerente geral da fábrica até os coordenadores, supervisores de produção e assim por diante. Entender, inclusive, quem não era líder, que teria potencial para virar um líder. Então, a gente fez um baita mapeamento desses talentos e os gaps que cada um tinha para se desenvolver. Isso dentro de casa. E também quem queria, né, esse crescimento. E, de outro lado, a gente entendeu o que nós não tínhamos em casa que precisaríamos buscar fora. Então, a gente fez essa mescla, né, de duas ações, mas num curto espaço de tempo. Talvez aí, num período de 3 meses, a gente já começou a fazer as primeiras modificações, as primeiras ações efetivas. Rápido mesmo. E em uns 6 meses, mais ou menos em uns 6 meses, a gente já tinha pelo menos as principais posições de comando implementadas. Protegidas, né? e ou com pessoas de fora ou com pessoas de dentro, que nós entendemos os potenciais, os gaps aí de desenvolvimento. Que esse processo na questão de decisão era algo fácil? Porque eu entendo que para você fazer mudanças em 3 meses tem que ter autonomia para que você possa agir rápido, ou um processo muito... Eu estou me apegando um pouco nesse tema, porque eu vi um monte de vantagem interessante aqui para quem está nos escutando. Geralmente, você implementar mudanças, isso requer, às vezes, um planejamento que, naquele período, a gente não está falando de 5 anos atrás. 2011. Estamos falando de muito tempo atrás. As pessoas planejavam lá 10 anos uma fábrica para fazer um planejamento e, de repente, você está fazendo uma mudança em 3 meses, depois em 6 meses, tendo resultados. Como que era esse processo decisório? Era algo complexo? Vocês tinham autonomia de agir? Que é super moderno isso, gente. Estamos falando que em 2011 vocês estavam aplicando gestão atual. Então, por isso que o resultado era aquele, né? Então, como que era isso? Qual era a liberdade que vocês tinham para tomar a decisão? Depois, tomada a decisão, viu que não deu certo. Vocês tinham poder de errar? Porque isso é uma coisa interessante. Eu errei, vamos voltar atrás e consertar. Como que era isso? Isso em 2011, hein? Vamos lá, galera. Deixa eu contar um pouco, o Gerson pode complementar também. Primeiro, acho que teve um grande apoio da presidência na época para nos dar a autonomia de fazer o que era necessário fazer. Né? Evidente que toda mudança, não existe mudança sem alguma dor. Né? Então, o que a gente está falando aqui, como eu disse antes, a gente podia escrever um livro sobre isso e tantas coisas que tem por trás disso. Então, a gente está tentando passar aqui um resumo para contribuir, né, com quem está ouvindo a gente aí. Mas, basicamente, assim... O apoio da presidência ou da equipe de direção era importante, não só da presidência, assim como outros pares nossos de diretoria apoiando 100%. Segundo, houve erros, sem dúvida, houve erros, né? Mas, no final das contas, eu acho que a empresa, as próprias pessoas da empresa, elas queriam aquelas mudanças. Aquilo fez bem para elas. Prova disso, que eu vou aproveitar um gancho aqui, é que já em 2012, ou seja, isso começou em meados de 11,
Já em 2012, nós ganhamos o primeiro prêmio que a empresa do Dalina estava perseguindo há muito tempo, que era de melhores empresas para trabalhar dentro de Santa Catarina. Começamos por ali. Então, já ficamos entre as melhores para trabalhar de Santa Catarina, mesmo nessa mudança toda. Que a gente teve, evidentemente, que promover ações nem sempre politicamente positivas. Sim. Quando você promove mudanças, você vai agradar alguns e desagradar outros. Normal, né? Faz parte. Mas o que foi para nossa grata surpresa, e que daí era um sinal que nós estávamos no caminho certo, é que as pessoas compraram essa ideia, né? E nos ajudaram, mesmo pessoas do público operacional que não eram líderes, parecia que eles queriam aquilo. E de fato queriam. Tanto é que nos ajudaram a implementar isso tão rápido, a gente conseguiu fazer essas mudanças e ainda adquiriu um prêmio numa época tão turbulenta com tantas mudanças. Então isso também nos deu um reforço de sinal verde de que aquele era o caminho. E com apoio dos pares, apoio de cima, apoio da base, aí é um rolo compressor em termos de tempo e possibilidade de você implementar o que você precisa implementar. Mas então essa questão da formação da liderança, vocês fizeram muito bem feito, porque a liderança estava toda adequada àquela cultura e comprada aquela ideia, né? E uma coisa que eu vejo em alguns processos de formação de liderança é que a gente diz para o líder assim, você pode errar, né? E o líder tem medo disso, todo mundo, porque a gente vinha de uma cultura onde isso era punido com a demissão. Hoje, e vocês tinham essa liberdade de começar por um caminho, perceber que a trajetória não está bem, recuar, mudar. Pelo jeito, vocês conseguiram dar essa coragem para que todos estivessem engajados da mesma forma, pelo que eu estou sentindo aqui na conversa. Eu acho que um aspecto muito positivo, o Alex, que foi a própria entrada do Fábio na Dudalina, ela fez com que a gente conseguisse fazer, já no processo da diretoria da empresa, um trabalho grande de trabalho em equipe, sabe? Não havia concorrentes internos, né? Que legal. Nós trabalhávamos com o mesmo objetivo. Primeiro, essa questão. Segunda, um alinhamento muito claro da liderança principal da empresa para com seus diretores. E esses diretores agora também criavam um alinhamento muito forte com todos na equipe, identificando as oportunidades e dando o caminho, né? Eu acho que tem um ponto aí que o Gerson tocou que é muito importante, que primeiro, geralmente a maioria das empresas tem ilhas, né, na sua gestão. O comercial, que não se conversa com o industrial, que tem algumas desavenças, e essas desavenças se transformam em ilhas, e isso desencadeia para a organização. Eu acho que o trabalho que deu certo muito lá, quebrar e acelerar esse processo de mudança, foi justamente, primeiro, um alinhamento na cúpula da empresa, na diretoria executiva, de para onde nós queremos ir e o que precisamos chegar. Segundo, implementação de ferramentas com metas compartilhadas dentro de indicadores que uma pessoa da área industrial respondia também por metas comerciais ou de varejo, e vice-versa. Então, isso fazia que, forçadamente teriam que ter o mesmo alinhamento ou o mesmo objetivo e empurrar a mesa para o mesmo lado. Então, acho que esse é um outro ponto. O segundo são ferramentas de gestão, exemplo de gestão de desempenho, onde se existiam reuniões e ritos mensais ou até semanais de acompanhamento com interação entre áreas, né? Então, foram implementadas ferramentas que ajudaram a tirar essas ilhas, essas barreiras entre áreas. Houve um alinhamento da diretoria executiva para disseminar para todos os outros níveis da cadeia. E, obviamente, existia um tal que a gente falava muito de gestão compartilhada, né? Gestão compartilhada muitas das decisões não vinham de nós, diretores. Muitas das decisões a gente compartilhava e extraía da base, extraía das pessoas que estavam lá trabalhando. Então, como elas se sentiam envolvidas com a decisão ou envolvidas no processo de discussão, elas automaticamente se engajavam mais. Então, é muito mais fácil você promover mudanças dessa forma do que você fazer top-down a maioria das coisas. E aí, algo que chama a atenção naquele momento dos próprios acionistas, né, Fábio e Alex, eles fizeram um movimento que talvez para aquele momento já era inovador, eu acho que agora ainda é mais inovador ainda, depois desse tempo todo passando, mas que era compartilhar o resultado da empresa, né? As pessoas, elas viraram sócias
da empresa a partir do resultado, né? E a empresa ela não só compartilhou o resultado, mas também ela cresceu essa participação no resultado, dando valor, dando importância, dando efetivamente força e voz para as pessoas que lá trabalhavam, né? Esse foi um ponto bem legal, né, Gerson? Mas eu acho que assim, a gente chegou lá e isso aí foi a consequência de todo um trabalho anterior. Porque assim, primeiro você tinha que definir que objetivos a empresa tinha para todos. Então, esse tal da governança que a gente fala, né? Que objetivos? Tem que estar claro. Estava muito claro, é isso que eu ia te perguntar. A clareza e... Todo mundo sabia qual era o propósito. Exatamente. O propósito, os objetivos, os indicadores. Então, isso foi um dos trabalhos iniciais. Vamos alinhar o que a gente quer? Que às vezes não se sabe. Parece óbvio para uns, mas para outros não é tão óbvio. Então, a gente fez primeiro um alinhamento do que a gente queria, indicadores de desempenho, papéis, enfim, responsabilidades, propósitos, papéis, responsabilidades. Depois a gente fez uma disseminação disso de forma muito clara. Depois a gente envolveu as pessoas também na discussão. Depois nós botamos, por exemplo, esses indicadores compartilhados que eu comentei, né? E com isso, e com essas reuniões de acompanhamento, com rituais muito claros. E aí você foi somando. Isso é só alguns exemplos, né? Se a gente for puxar na memória aqui, vão ter milhares de outros. Mas foram várias sementes plantadas estruturais que desencadearam depois de um processo com uma visão que eu acho assim muito diferenciada dos acionistas na época da empresa, que era compartilhar o resultado. Então, talvez a Dudalina tinha um programa de participação dos resultados dos mais agressivos ou dos mais fortes que existiam no mercado, né? E isso se somava ao discurso que nós fazíamos de gestão compartilhada. Então, assim... Ou seja, fazia sentido. Fazia sentido, porque ou seja, tinha resultado prático. O cara olhava e falava assim, bom, eu tô vendo aqui, a regra do jogo tá ali, tá claro, eu sei onde eu quero ir, onde eu quero chegar, os processos são esses, os indicadores que medem esse processo são esses. Quando eu tenho liberdade de tomar uma decisão, quando eu tomo uma decisão que não é perfeita, eu não sou punido, pelo contrário, a gente remodela e junto ajusta a rota. E ainda por cima, por final, se o resultado é bom, todo mundo ganha. Todo mundo participa. Então, assim, ó, vamos voltar aqui, eu vou voltar aqui de novo. Cara, estamos falando de 2011, 2012, 2013. Falar isso hoje, que você vai lá no, sei lá, qual formação que você escolha, ou fundação que vai te dar uma aula, o cara vai dizer que tem que fazer isso, isso e isso, mas quando você faz isso lá atrás, há 12, 13, 14 anos atrás, era inovador. Ou seja, estar atento para o que é disruptivo para o mercado, né? Então, foi bem desse jeito. Eu acho, Alex, também, que o Gerson também pode confirmar, que assim, a teoria, né? Eu acho que o grande desafio de toda empresa, para todo executivo, e todo mundo sabe disso, mas é uma coisa que você lê nos livros, outra coisa é executar e realizar, né? O desafio de realizar e de fazer acontecer toda essa teoria que é o grande sabor, né? A grande conquista. E aí, Fábio, Alex... Não havia ninguém bonzinho nesse processo. Haviam, sim, os objetivos claros, os desafios colocados, não era os só controles. Não, vamos lá, temos uma meta para atingir, temos um faturamento... né, metas agressivas. Agressiva, de crescimento, contratação, evolução da empresa. Né? Eu acho que esse é um bom ponto também, porque assim, às vezes as pessoas entendem como melhores empresas para trabalhar... que está só no love. Que é um ambiente sem resultado, ou sem... né, sem pressão. Ainda tem essa visão, né? Sim, apesar sim. de hoje em dia ser muito mais, mas naquela época principalmente. Né? Hoje não. Hoje todo mundo entende que pessoas são resultado, pessoas que estão engajadas são resultado na veia. Mas eu acho que o ponto era esse, né? O ponto era, ao mesmo tempo, cobrar essas metas ou ter esse resultado expressivo muito acima da média ou da realidade de mercado da época, e ao mesmo tempo ser melhor para trabalhar dentro da 150 do Brasil, né? Então a gente foi conquistando vários prêmios no meio dessa turbulência. Começou com Santa Catarina, depois foi para o nível Brasil em 2 revistas especializadas na época, tanto a Great Place to Work pela revista Época na época, como pela FIA da Você S.A. também. Pelas 2 metodologias nós entramos entre as melhores do Brasil. Que legal. Né? E era raro... Se preocupe, não. E era raro uma empresa entrar nesses rankings aqui de Santa Catarina, do ramo têxtil, sabe? Não era tão comum, pelo menos.
E isso com essas metas agressivas. Eu acho que esse foi um... Aí, Alex, aí não só contente com o que já estava acontecendo, daí o Sônia conversa com o Fábio, na época Rui sai da Dudalina no processo da venda da empresa e Fábio é convidado e assume, né? Não só agora os recursos humanos, como também todo o setor de varejo da Dudalina, né? E aí, Fábio, como é que é varejar nesse... Como é que foi esse ambiente aí, esse momento? Relembrar faz bem, né? Então a gente está relembrando de várias coisas muito legais aí. Mas realmente, assim, eu sempre tive em áreas de apoio, que era área jurídica, área de recursos humanos, gente de gestão, né? Que era o nome na época. E aí, quando houve a venda da empresa para os fundos, né, de private equity, automaticamente essa cadeira, né, de diretoria de varejo vagou. E os fundos com a Sônia, né, acreditando aí nas pratas da casa, né, me apresentaram uma proposta para assumir a diretoria de varejo, que era ocupada pelo Rui na época. Assim, seria a primeira vez que eu ocuparia uma posição de uma cadeira de negócio diretamente numa cadeira de suporte, numa cadeira de área de apoio. Então, também foi mais ou menos como eu falei lá no início da Teca, eu virei um estagiário. Não estagiário, digamos, porque era um outro patamar de maturidade já. Mas, de fato, você tem que começar muito, aprender muito do zero, muita coisa. Por mais que eu tivesse envolvido diretamente nas áreas de negócio há muito tempo, tanto na área industrial como na área de varejo e outras. Você estava acompanhando determinadas áreas, né? Mas, claro, envolvido, mas você agora tinha que tocar, o bastão estava na tua mão, a batuta era tu que ia comandar, né? Exato, Então... e ainda acumulando a diretoria anterior, né? Então, assim, era gente de gestão com varejo junto. Então, realmente foi também graças ao time espetacular que tinha a empresa, a gente montou um time muito bom, tinha um apoio também dos pares da liderança maior. Então, foi uma experiência maravilhosa de aprender uma coisa que já tinha naquela época aí, talvez aí 100 lojas, a gente chegou em 122 lojas, né? E aí a área de varejo não era só cuidar da operação de loja, a área de varejo era cuidar do abastecimento de loja, da arquitetura de loja, da área de expansão, né, na negociação de renovações contratuais com shoppings, das lojas já existentes. Então, o guarda-chuva era um guarda-chuva bem... Abrir novas lojas. Isso, expansão, né? Expansão grande, né? Mas deixa eu até aproveitar, já que vocês dois estavam lá juntos nesses momentos, uma coisa que eu achei interessante, que eu gostaria de... No primeiro momento da venda da Lina, a Sônia seguiu como presidente da empresa. Uhum. Mas já não era mais aquela empresa familiar, tinha os fundos envolvidos. Como foi manter a cultura? Porque ela tinha que continuar existindo, porque senão não fazia sentido para o negócio que foi comprado, e a Sônia, então, permaneceu nessa gestão por algum tempo, né? Uhum. Como foi essa transição? Eu pegar um pouquinho desse... Porque, assim, isso é um desafio que muitas empresas enfrentam. Tá? Eu vou vender. Mas eu vou vender o quê, né? Não é uma fábrica de fabricação de camisa. Ela vendeu toda uma cultura, toda essa gestão que estava implantada por vocês, mas que tinha essa batuta e essa cultura da família, né? Uhum. Como que foi essa transição para um fundo e para manter a cultura? Como foi isso? Eu acho que foi um desafio, mas ajudou e complementou bastante, né? Porque o perfil dos fundos era o perfil que acelerava a governança, tinha várias experiências que complementavam o que já tinha dentro de casa. Então, por exemplo, na minha experiência de varejo, os fundos disponibilizaram um especialista dele em varejo para acelerar minha curva de aprendizagem aqui, nessa área específica. Então, basicamente, uma pessoa do meu lado, com uma vasta experiência internacional de varejo, né, para acelerar minha curva de aprendizado nessa área. Então, olha como agrega, né? Olha como agregou isso. Como né? área industrial, Fábio, assim como também. você teve lá, nós também tivemos, né? Os fundos, eles conectaram conosco o João Baima, que era diretor executivo da Alcoa Mundial, né? Que aposentou na Alcoa, mas que veio conosco aí nos apoiando e nos ajudando, né? Então, assim, esse know-how, né, foi complementar. Então, foi excelente. A Sônia no comando ainda
transmitindo todos os dias, todo o tempo a sua cultura, então, ou seja, a cultura não se perdia. Conosco, que também já estávamos há alguns anos lá mantendo esse pilar, né, ou esses pilares, e com esse know-how incremental que os fundos traziam. E o fundo não trazia uma pressão para quebrar essa cultura, pelo contrário, ele queria incentivar ou não? Era uma empresa que dava certo, né? Então, por isso que, inclusive, a Sônia foi convidada a permanecer e ficou, e assim como a diretoria que lá estava. Né? Porque o que ocorre muitas vezes é, quando entram novos acionistas, se troca todas as posições de comando, e não foi o caso. Aí depois desse processo todo, o Alex, aí Fábio, além de atuar na área que estava atuando agora, com a junção depois com o Grupo Restock também, vai para São Paulo, né, Fábio? Assume lá várias novas responsabilidades também no Grupo Restock, né? Foi outra transformação, né? E aí logo em seguida, né, se eu não me engano, em termos de data, em janeiro de 2014, os fundos entram, né, em dezembro de 13, mas início de 14, de fato, em janeiro ali. E logo em 15, existe já a fusão com a Restock, né? Ou seja, foi uma mudança em cima da outra. Hein? Né? Mas o mais legal com a fusão foi que, obviamente, daí existiam culturas diferentes, processos diferentes, formas de atuação diferentes. Né? Mas a Dudalina sempre foi um exemplo de resultado, um exemplo de empresa saudável, um exemplo do que de fato se queria para essa junção em algumas áreas. Claro que sempre se buscou as melhores sinergias, né? Cada empresa com o seu potencial, com a sua área de destaque e somando o melhor de cada uma. Esse era o grande objetivo. E as áreas que eram comuns, por exemplo, passavam a ter por exemplo, assim, cada empresa tem seu DNA, sua cultura, algumas coisas são, mas, por exemplo, logística, pode funcionar a logística compartilhada. Uhum. Isso acontece numa fusão dessas, até eu estou perguntando bem leigamente, vamos botar assim. Como que funciona quando você se depara com diversos negócios diferentes dentro de um grupo, mais marcas diferentes, que todas elas vão ter varejo, todas elas vão ter... Vocês falam entre vocês, os diretores de varejo, como que funciona essa simbiose das marcas dentro de um grupo desse? Não é um processo romântico, né? É um processo duro, é um processo onde, naturalmente, as empresas e quem é o acionista quer extrair o melhor resultado dessa fusão. Então, como você tem duplicidades de área, você depois escolhe um time definitivo, onde algumas pessoas desse quadro não ficarão, né? Então, como você tinha duplicidade de diretorias, duplicidade de várias frentes de área, então houve sim uma reestruturação na empresa como um todo, né? E aí que nesse processo eu fui convidado para ir para São Paulo para assumir a diretoria de gente de gestão do grupo, somado Restock com o Dudalina. Né? E a mesma coisa, interinamente, me pediram ajuda na época para assumir a diretoria de varejo também do grupo, somando o Restock com o Dudalina. Então eu fiquei com essas duas diretorias, uma era definitiva, outra interina, mas esse interino durou um espaço de tempo aí maior do que o esperado. E aí me mudei para São Paulo para justamente ajudar a empresa nesse processo. Mas é um processo naturalmente duro, mexe com pessoas, mexe de uma forma estrutural, né? Vou aproveitar. Como é que tu viu o varejo naquela época? Eu quero que você já faça, que você tem um bom conhecimento do varejo hoje. Como é que tu via o varejo daquela época versus o varejo? Quais os desafios e o que mudou? Assim, eu sei que não dá para ser muito detalhista nessa tua resposta, mas como é que você via o varejo de 2013 para o varejo de 2024? Eu vou tentar ser bem simplista na resposta, ela não é tão simplista assim, mas vou tentar ser simplista. Eu acho que talvez as principais diferenças que daria para se citar é naturalmente a evolução do canal, do e-commerce, por exemplo, evolução dos canais digitais, evolução dessa forma de abordagem da questão do omnichannel de fato, porque muito se ouvia falar e pouco se fazia. Hoje já de fato existe uma atuação muito diferenciada, né? Então mas também tinha alguns paradigmas da época, depois veio a Covid, então que mexeu bastante com todo o conceito de varejo. O varejo físico vai continuar existindo? Não vai? Sabe, essas perguntas que existiam na época, e na Covid naturalmente retornou de novo. Mas eu acho que, assim, de forma muito simplista, talvez a evolução digital de todo o varejo. Eu acho que esse é um ponto de diferenciação daquela época para esta época.
né? Isso muda bastante. Apesar de que a gente percebeu, mesmo pós-Covid, que de fato o varejo físico está aí para ficar e apesar de todas as teorias diferentes E eu acho que você tocou num aspecto que é a omnicanalidade, e eu acho que tudo tem a ver com um monte de coisa que a gente tem que empilhar de competência. Então você tem gerações, eu continuo preferindo ir no shopping. E assim, a gente tem questões que são regionais. Por exemplo, em determinados locais do país, estar no shopping te traz uma segurança, uma capacidade de andar e se divertir com uma tranquilidade maior do que um varejo de rua, ou até passa a ser um programa para algumas famílias. Então, eu acho que a gente não vai ver um modelo só funcionar. Vai haver uma integração sobre todos esses. E aí, essa experiência que tu teve na época, talvez aprender todo aquele varejo era um desafio. Imagina aprender se fosse fazer essa transição hoje, né, da omnicanalidade. Mas graças a Deus você seguiu a tua carreira. Mas aí eu quero conectar agora, né, Exatamente. Alex? Porque, eu na época saí, Fábio continuou, atuou lá em São Paulo um bom tempo, mas depois de ter toda essa passagem no setor têxtil, né, no universo da moda, né, Teca, Dudalina, Grupo Restock, né, o Fábio assumiu um novo desafio, né? Que aí foi, né, Fábio, o desafio do Madeiro, né? Que agora é um outro segmento, é uma outra realidade de negócio, né, Fábio? Como é que foi essa guinada, essa virada aí para um outro segmento aí completamente diferente? Eu acho que não só mudança de segmento, mudança de empresa, mudança de cidade, mudança de tudo, né? Porque eu estava em São Paulo. Aí depois recebi aí fui conversar, bater um papo aí com o fundador do Madeira até hoje, com o Júnior, né? E ele, muito parecido com o que a Sônia me falou lá no início da minha conversa com ela, na minha entrevista, ele falou sobre o Madeiro. Ele falou dos planos de expansão, do que ele gostaria que fosse daqui a alguns anos, e aonde ele gostaria de chegar. E para isso ele também precisava de uma coisa parecida com o que a Sônia precisava lá atrás, que é justamente ter uma estrutura, melhorar a governança, ter uma gestão de gente que possibilitasse uma expansão ilimitada do grupo, né? Porque a engrenagem pessoas, no caso do food service, era ainda mais, como a palavra que eu posso usar, mais nervosa ainda do que no segmento industrial, no segmento da moda. Então, era uma empresa ainda muito jovem, uma empresa ainda, né, que tinha um potencial enorme, mas ainda sem processos mais maduros ou sem processos tão bem estruturados e que precisava ser estruturado para possibilitar esse crescimento todo, né? Então, realmente foi esse impacto, né, de chegar numa empresa que, eu não me lembro na época, mas talvez em torno de 37 restaurantes, e hoje tem uma empresa que tem aí perto de 290 ou 300 restaurantes, foi um crescimento exponencial, como um dos maiores players ou cases do mercado de food service, não só do Brasil, né, mas daqui a pouco para o mundo, né, que eu ainda continuo muito fã, apesar de não estar mais lá, continuo muito fã do Madeiro. É uma empresa incrível, né, que é de Curitiba originalmente, Ponta Grossa, Curitiba, do Paraná. Sim. E que... É uma indústria de sanduíche lá. Ela não é mais só um cara que vende hambúrguer, né? Cara, é impressionante. Eu passei na frente da fábrica já algumas vezes pela estrada, você enxerga, né? Cara, é uma indústria. Cara, é um negócio grandioso. Mas eu preciso só fazer uma pausa nessa história, que eu preciso contar um caos. Eu, durante muito tempo, andava com um dos irmãos Souza para cá e para lá. Tava aprendendo com ele. Ele era um grande representante de private label na época. E, cara, me apresentou o Madeiro. Então, ou seja, um irmão Souza quer dizer que ele era um dos acionistas da Dudalina. Uhum. E fomos comer no Madeiro, lá em Balneário Camboriú. Isso ainda, se eu não me engano, não tinham nem 10 lojas ainda do Madeiro, se eu não me engano. Cara, estamos lá comendo, porque esse é o melhor hambúrguer do mundo. Eu tinha gostado, mas não tava. Assim, o pãozinho dele, para mim, é imbatível. Né? Aquele mistura do pãozinho com a maionese e o hambúrguer de cordeiro. Cara, é imbatível. Cara, mas
E ele comenta, ele fala, não, isso aqui vai ser... Veja que coisa. Por que o caos é interessante? Porque eu tenho o cara da Dudalina dizendo que o Madeiro vai ser o melhor sanduíche do mundo, e de repente o cara que cuida de todas as pessoas de um vai pro outro e constrói 290 lojas junto com o Júnior lá. Mas, cara, baita case que eu queria pegar esse negócio, ou seja, os bons se reconhecem. Coincidências, né? E aí a gente, quando eu entrei, se eu não me engano, o Madeiro tinha aí 2.000 pessoas, 2.000 funcionários, né? Quando eu saí, chegou a um pico ali de mais de 8.000 funcionários. Isso né? Só o Madeiro, já existe o Jerônimo quando Não, você isso saiu? Considerado o Grupo Madeiro, né? Tá. Grupo Madeiro que abrange Jerônimo em todas as operações do grupo. Então, olha o crescimento exponencial, né? Num período que eu fiquei lá em torno de 6 anos e pouco, 6 anos e alguma coisa, 6 anos e meio, acho que foi, e crescer tanto. Né? E hoje é uma marca referência que concorre de igual para igual com qualquer player do segmento de food service. Né? Então, é uma empresa extremamente verticalizada, onde para o desafio de uma diretoria de gente de gestão, é um desafio que aumenta demais a complexidade, porque, com alguns exemplos, o Madeiro, ao mesmo tempo, ela tem, como é muito verticalizado, ela tem exemplo, a sua logística é própria. Né? Os caminhões são próprios, os motoristas de caminhões são próprios, funcionários registrados diretos. Aí, então, você tem uma empresa de logística, que também faz parte do grupo. Então, você tem que ter uma expertise de gente de gestão, caminhoneiros e... Que é outro perfil. É um perfil diferente, Você está com sindicatos diferentes, com uma realidade completamente diferente. Então, ali já tem um nicho que torna mais complexo. O segundo é uma indústria. Né? Em Ponta Grossa, quando você passa lá que você falou, tem uma indústria que fabrica quase que tudo que o Madeiro vende no restaurante. Então é como se fosse uma BRF ou uma empresa dessa de frigorífico, né? Fabrica hambúrguer, fabrica o pão, fabrica maionese, fabrica tudo. Então ali você tem uma indústria. E o pão tem que estar fresco? Exato. E a comida tem que estar boa, né, Fábio? E tem validade, né? Tem vencimento, né? Perecível, né? Não, e as regras de Secretaria da Agricultura, essas regras são super rigorosas no Brasil, né? E funciona muito bem, né? Por isso que funciona. Então, assim, existe esse outro nicho. Né? Tem a logística própria, você tem uma indústria, como se fosse um frigorífico e mais um pouco ali, né? Com bastante gente. Aí você tem, de um outro lado, a própria vigilância patrimonial própria, não é terceirizada. Aí você tem, de um outro lado, a área de engenharia, que é quem constrói os restaurantes, quem faz, exemplo, carpinteiros, pedreiros, mestre de obras, engenheiros. Isso também é dentro do grupo próprio. Tudo próprio. Então você tem mais ou menos uma construtora, uma construção civil, que é um outro bicho, né? Você tem também ali outro perfil de profissional. Perfil de profissional, de gestão, de regras sindicais e de processos, objetivos, é tudo diferente, né? E além disso, você tem o core do negócio, que é o food service, de fato, são os restaurantes, que são as pessoas que trabalham lá nos restaurantes, e tem toda uma área de apoio, ainda fora essas todas que eu falei, que é o administrativo, que é o back-office da empresa, onde tem as áreas de apoio, em geral tradicionais. Então, numa empresa como essa, tão verticalizada, a complexidade de gente e gestão, ela vai muito além. Né? E, além disso, no meu guarda-chuva dessa diretoria, também havia uma área de treinamento técnico-operacional, que era responsável por treinar tecnicamente, desde o garçom, a recepcionista, até o gerente geral do restaurante. Tem as trilhas de aprendizagem por cargo, tem as trilhas de desenvolvimento de carreira, né, para cada nicho disso aí. Então, isso tudo teve que ser construído do zero, com muito processo, procedimento, com uma estrutura robusta, restaurantes escola, indicadores que cruzavam com nossos objetivos centrais. Cara, né? é uma estrutura que as grandes de sanduíche devem ter algo similar, e vocês se inspiravam nisso? Vocês olhavam para alguma referência externa do modelo de negócio, ou é um modelo de negócio que foi todo pensado pelo Júnior, pela equipe, pela diretoria, assim como aconteceu na Dudalina? Depende das frentes, né? Por exemplo, você tem empresas mais maduras de tempo de mercado, como o McDonald's, como o Burger King, que você tem processos e procedimentos muito bem feitos. Por isso que sempre se falou há décadas, o McDonald's que você come aqui é igual deveria ser, né? Deveria ser, mas é uma empresa que é referência nisso. Sim. Né? Como é referência em outras... Padronização. Em padronização. Então, isso é uma inspiração, sem dúvida. Isso é uma inspiração. Por outro lado, o modelo verticalizado, nenhuma empresa tem. Assim,
Nesse nível de verticalização. Nesse nível de verticalização, no food service, pelo menos as grandes, eu não conheço, pelo menos não vi. Tá? Então, aí é um modelo próprio, é criado ali. Nós tínhamos formas de tratar a gestão de pessoas também diferenciada. As pessoas no Madeiro, elas de restaurante, elas têm moradias. A gente concedia moradias pagas pela empresa para que elas morassem. Então, eram coisas atípicas do tradicional. Né? Então, ou seja, tinham coisas que eram de inspiração, mas é difícil. Você pode se inspirar, mas não é copiar. Né? Você sabe que é a cultura do teu negócio. E você sabe que processo e procedimento é importante em qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer segmento. Então, era isso, a inspiração. Mas tinha muitas particularidades. E agora eu tenho que dar o próximo passo da nossa só deixa eu fazer mais uma pergunta ali dessa. Lógico. Você sente que o nível de engajamento que essa tua experiência já tinha com a Dudalina, depois com a Stock, agora no Madeiro, esse teu jeito de fazer o processo aí engajou também? Você sente que engajou da mesma forma no Madeiro? Você tinha as pessoas tão engajadas quanto na Dudalina, se comparando? Se sim, o que tu acha que na tua forma de fazer gestão ou nas... Eu sei que você não fez isso sozinho, mas o que você acha que é comum dos dois negócios que inspirava tantas pessoas a se engajarem? É um bom ponto que você falou, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então, naturalmente, sempre é essencial ter o apoio da alta gestão, do acionista majoritário, do CEO da empresa. Você tem que ter esse apoio, senão você não consegue trabalhar. Você tem que ter um apoio dos teus pares, você tem que ter um apoio da alta liderança, senão você não consegue fazer as mudanças, né? Mas são coisas diferentes, assim. Eu acho que cada negócio tem as suas particularidades, os seus desafios, as suas conquistas. Né? Legal. Uma evolução pro food service muito, muito significativa, né? Entre 4% e 3% ao mês. Então, claro que isso é só o resultado final, né? Para chegar lá, você tem que construir um mar de ferramentais, né? E não trabalhar a liderança é uma frente, você ter as metas de gestão compartilhada ou metas compartilhadas é outra frente. Ou seja, tem coisas aplicáveis em qualquer empresa e tem coisas específicas para o segmento e aquela empresa. Então, nem tudo que nós implementamos, por exemplo, na Dudalina, seria replicável para o Madeiro. E vice-versa, também não. Agora, alguns conceitos de gestão, sim. Né? O Madeiro, por exemplo, chegou a um ponto de estar certificado pelo GPTW, que não como dentre uma melhores empresas para se trabalhar. Não era no ranking do Paraná, por exemplo, ficava entre as 20 melhores empresas para se trabalhar. Que foi uma conquista, depois de alguns anos, conseguir entrar e ter essa prova desse engajamento que você pergunta. Né? Mas eu acho que o turnover é um indicador forte disso, e esse selo de certificado pelo GPTW também complementa o que está se falando. Né? Mas o papel da liderança, né, Alex e Fábio, o papel da liderança acho que faz toda a diferença. Né? A referência da pessoa central na gestão, né, o principal líder do negócio, né? E, acima de tudo, o posicionamento, né, de um setor como o setor de recursos humanos, que atua diretamente com as pessoas, né, de organizar o modelo de gestão, né, de aproximar agora as pessoas, né, a liderança. Eu acredito muito, né, Fábio, que o grande segredo do sucesso é o papel da liderança. Né? É realmente trabalhar e desenvolver esse papel com processos, com desenvolvimento, com tudo mais. Né? Só complementando aí a ideia, sem dúvida a liderança é um dos pontos cruciais, né? Mas o que você tem que ajudar é dar o ferramental para essa liderança funcionar como uma engrenagem, engrenagem de fato. Porque assim, às vezes você tem... lubrificada, né? Isso, você tem excelentes líderes, você pode ter excelentes líderes, mas se não existir um ferramental, se você não existir um conceito estratégico por trás, com uma única visão de propósito, com indicadores claros, metodologia clara, com né? processos claros, você acaba perdendo o verdadeiro resultado que essas lideranças poderiam te dar, por mais que elas sejam ótimas. Então, não só líderes bons, mas líderes, né, preparados, mas são fundamentais. Isso é um pré-requisito, né, na verdade. Mas eles precisam ser apoiados. Preparados, né? Eles precisam ser apoiados pela empresa, apoiados pelas áreas de apoio, apoiados com processos claros, com gestão compartilhada, com uma série de itens aí que você
Dá para falar horas sobre isso, que é um assunto maravilhoso. Mas agora eu vou voltar ao Agora tema, é né, Alex? contigo, vai. Porque assim, ó, a gente está vendo aqui um navegar num ambiente de complexidade, né? Num setor têxtil que sai de uma indústria se transforma numa empresa referência de moda, num conglomerado de marcas de moda, como o Grupo Restock, e agora uma rede, né, de restaurantes e tal, food service, que nem o Fábio falou, que consegue aí crescer e se multiplicar, né, com pessoas e com faturamento e com resultado, né? E agora Fábio sai desse mundo, né, Fábio? E volta para Blumenau agora, retorna o bom casa, o bom filho a casa torna. Retorna aí, né? Volta para Blumenau e agora assumindo um desafio de uma ponta oposta, né? Alguém que negociava com shopping center agora lidera shopping center como você está fazendo hoje. Conta um pouco dessa história, cara, essa entrada no Neumarkt, no Grupo Almeida Júnior, né? Balneário Shopping, todo mundo aí que está envolvido nesse processo, né? Cada um com a sua jornada, né? Eu acho que a jornada coincidiu, são as coisas da vida, né? Que acabam te trazendo para a tua cidade natal, né? Não foi planejado, mas aconteceu. E aconteceu num momento com uma série de acontecimentos, né? Eu tive algumas questões familiares que eu tinha que apoiar a família aqui. Naturalmente, sempre era um sonho voltar para Blumenau. Eu tinha uma empresa, um restaurante no próprio Shopping Neumarkt com meu pai. Meu pai já tem ela há 31 anos, é a única operação da Almeida Júnior que está desde o dia 1 funcionando até hoje, está ali. E eu virei sócio dele antes mesmo de sair do Madeira. E sempre foi um sonho antigo aí fazer esse trabalho mais próximo, né, e não ficar de longe. Então, de fato, voltei para levar adiante esse projeto antigo, né? E nesse meio tempo, coincidências da vida, veio o convite aí da Almeida Júnior para integrar aí e ocupar esse cargo de superintendente do Shopping Neumarkt, que é o primeiro da rede, né? O shopping, é ali que tudo começou, né? Então, a Almeida Júnior tem um carinho ainda mais especial por esse shopping. Então, eu sendo lojista do shopping, ainda recebendo esse convite para ocupar a superintendência, foi uma coincidência maravilhosa da vida aí que não tinha como não aceitar. Mas tem uma coisa muito boa nisso. Eu vejo uma... Melhor do que talvez alguém que nunca passou pelo shopping, você sabe quais são os desafios que o shopping tem para com o cliente dele, que o cliente dele é o lojista, né? Então você conhece essa dor, as dores do varejista que está lá naquele shopping, e você conhece as dores do varejo por toda a tua experiência. Então acho que juntar uma coisa à outra vai com certeza trazer resultado. Mas segue um pouco mais, porque você só está com o Neumarkt por enquanto? Cada shopping tem a sua superintendência, né? A superintendência é como se fosse um CEO de uma empresa, né? Onde você tem abaixo de você as áreas de marketing, comercial, financeiro, operação, né? E assim por diante. O shopping é um bicho nervoso que ele funciona 24 horas por dia, né? Porque enquanto que as lojas funcionam, mas quando as lojas fecham, você tem toda uma madrugada aí de serviços que se faz, né? Então, é uma experiência que era a única talvez que eu ainda não tinha, porque eu já sentei de um lado negociando com o shopping, sim, fui lojista, mas eu nunca tinha visto e compreendido ou conhecido a visão de shopping. As dores do shopping. Do shopping. Nesse momento eu estou dando um auxílio no Balneário Shopping também, mas só enquanto a gente não tem uma ausência do superintendente lá nesse momento. Boa. Então agora eu vou aproveitar, se você puder falar, é claro. O Shopping Neumarkt, ele tem um público, e o Balneário Shopping, talvez, acho que de todos da rede, talvez seja o que tem maior volume de tráfego de pessoas, eu não sei, tô perguntando. Mas um público itinerante, porque você tem um local turístico, então daqui a pouco você tem o cara que é do Paraná, daqui a pouco é o cara do Mato. Eu tive um stand de um período que eu fiquei louco, quis ter um imobiliário. Eu tive um stand da imobiliária dentro do shopping. Cara, lá é cada dia um público totalmente diferente. E é um desafio você manter o shopping ocupado, dando volume para o lojista. Isso faz parte do teu rol de trabalho ou não? Faz, né? Uma das missões de cada shopping é você trazer fluxo qualificado, vendas dos lojistas é muito importante. Então, naturalmente, um papel do shopping também é contribuir para que
a venda seja cada vez melhor, é um dos indicadores principais, fluxo, vendas. Então, para isso é só o resultado da ponta final, né? É o resultado de tudo que você faz antes. Então, para isso, você tem que deixar um ambiente agradável, um ambiente acessível, com lojas e um mix qualificado. Você tem que fazer uma série de ações, né? Não só com lojas e mix qualificado, mas ações de marketing que sejam legais, onde a pessoa, de fato, se sinta bem, se sinta confortável, se sinta acolhida e sinta que possa satisfazer todas as suas necessidades ou praticamente todas as suas necessidades dentro de um mesmo estabelecimento que é o shopping, né? Então, esse é o grande desafio de toda a rede ou de todo shopping realizado. Uma certa vez o Fábio me falou uma coisa assim, Gerson, quando eu entrei no shopping, eu vi que o shopping é uma cidade. Ele é uma cidade. É uma cidade que tem segurança, tem energia médico, elétrica, tem energia elétrica, geração de energia, tratamento de água. Pessoas atuando, segurança, né? É o prefeito shopping. É o prefeito shopping. Né? Apesar dos perfis diferentes, esse apoio para Balneário, mas assim, olhando assim para Vale Itajaí, Blumenau, né? O primeiro shopping de Blumenau, referência, acho que, de toda a rede, né? Hoje 70% de participação nesse segmento, a Almeida Júnior, ela tem, né, Fábio? Em Santa Catarina. Em Santa Catarina, né? Então realmente assim Qual seria, assim, na tua opinião, assim, um fator chave de sucesso, assim, desse sucesso tão grande, assim, da Almeida Júnior, assim, nessa empreitada, né? Eu acho que primeiro, né, novamente o ser visionário do fundador, né? Eu acho que ele é um visionário, realmente, né, tem muita coragem, né? Tudo que se faz ou um crescimento tão exponencial como ele teve exige muita coragem, né? E apostas certas, né? Que realmente muito trabalho, com muita dedicação, com muito cuidado com os detalhes. Eu sempre digo assim, se você for num shopping aí da Almeida Júnior, exemplo, o nosso shopping aqui no iMarket, que tem 31 anos, é difícil, viaje pelo Brasil e veja um shopping de 31 anos tão bem mantido, tão bem cuidado na sua estrutura, né? Eu recebo inúmeras pessoas do Brasil inteiro aqui, né? Marcas, você lojistas. deve ter como clientes pessoas que conhecem todos os shoppings. Exato, não, marcas, né? Vamos dizer, marcas que têm 200 operações no Brasil, 300 operações no Brasil, e o cara conhece todos os shoppings. Exato, ele tá te em todos. compara com todos. Exato, então ele vem aqui e assim, não é uma, nem duas, nem 20. São inúmeros elogios quanto ao cuidado, quanto à conservação que se chama do equipamento, que é o shopping. Porque, e mais, né? Você entra num shopping Almeida Júnior, tem algumas diferenças claras. Um shopping de 31 anos possui corredores largos, acesso à iluminação natural, pé direito alto, é raríssimo. Se você for para shoppings de São Paulo, Curitiba, com essa idade, geralmente não tem corredores largos, nem pé direito alto, nem uma entrada para iluminação natural. Então isso é prova, de novo, de uma visão, né, além do seu tempo. Você deu sorte, né, na vida. Já é a terceira além do tempo que ele está trabalhando, mas talvez é porque ele também seja, sabe? Essa é a verdade. Os iguais se atraem, assim, nesse sentido. Agora, o Fábio, nessa mudança, né, mudança de mercado, que você participou, então, completa da própria empresa, e depois mudando de empresa, né, fazendo todo esse movimento aí, né? Olhando para toda a tua carreira, que é sensacional, né? É incrível a carreira do Fábio, né? Fator-chave de sucesso, assim, de quem quer seguir uma carreira dessa, Fábio? Da onde que vem essa energia, essa força, né? Da onde que nasce essa vontade de querer cada vez mais estar evoluindo e avançando, né? Eu acho que a maioria das pessoas sabe, né, os fatores de sucesso, ou muita gente comenta, tem inúmeros livros ou inúmeras entrevistas com pessoas aí, né, super bem-sucedidas, mega bem-sucedidas no mundo, né, mas eu, humildemente, né, eu posso ser repetitivo ou redundante em relação ao que as pessoas já falam por aí. Mas acho que o primeiro de tudo é, de fato, você ter muita disposição para se dedicar a alguma coisa que você queira. Você tem que ter essa dedicação, você tem que ter essa essência.
de não achar que as coisas vão cair no colo e de que tem que ir atrás e trabalhar dia após dia, ano após ano e décadas após décadas, né? Eu acho que o pensar no muito curto prazo prejudica demais muita gente. Querer o resultado imediato, querer que seja o amanhã, que já venha toda a retribuição. É uma construção, né? É um passo a passo, né? E tem que ter paciência e muita persistência, né? Eu nunca vi histórias sustentáveis de sucesso serem de curto prazo. E a gente vê muita essa intenção, né? A gente tem filho pequeno e tal. Essa ansiedade. Essa ansiedade, né? De achar que vai fazer um trabalho numa semana e na outra semana vai ser reconhecido, vai ter alguma gratificação por aquilo. Não. Você vai levar anos para ter o reconhecimento. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Ter o espírito de se dedicar e muito, a paciência para saber que nada vem a curtíssimo prazo e saber que você vai ter subidas e descidas, oscilações na sua vida, né? Porque às vezes aqui a gente conversa e acaba aparecendo só as rosas, mas os espinhos ninguém enxerga ou ninguém viu ou parece que não percebe. Mais uma vez, isso é um ponto comum das pessoas que sentaram no lugar de convidado aqui, né? Que todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Porque ninguém chega aonde tu tá hoje ou com tudo que você fez sem passar pelo ônus e pelo bônus. O ônus aconteceu. É aquela história do Michael Jordan, que ninguém viu que ele errou 3.000 vezes para acertar as X vezes que ele acertou, né? Então, é muito treino, muito empenho, muita dedicação, muita força e muitas horas provavelmente dormindo pouco e fazendo. Mas é isso que foi moldando esse cara que é o Fábio, né? E fazer ele ter o sucesso que tem e melhor, sabe? Uma coisa que eu gostei demais da tua vida, fica aqui um elogio. Cara, você deve ter feito mudar a vida de muita gente com a tua inspiração. Assim eu espero que para você que está aí nos escutando, esteja acontecendo, cara. Olha que história fantástica, né, Gerson? É isso aí. E eu sei que você ainda tem mais para falar ainda, para responder para eles, mas deixa para nós, porque eu infelizmente tive que cortar, porque nosso tempo tá mais que esgotado. Papo bom, né? Papo bom vai longe. Mas faz o seguinte, fala para aquela tua câmera ali, ó, dá um fechamento aqui para nossa bate-papo, inspirando quem você puder, como você inspirou gente até hoje na tua carreira, e tenho certeza que todo esse caminho, essa trajetória que você fez muita gente mudar de vida positivamente. Parabéns e obrigado por isso. E diz aí para os nossos amigos o que você quiser deixar de recado final. Obrigado pelas palavras e obrigado pela oportunidade aí de tentar contribuir, né, de alguma forma aí para todo mundo. Gente, é difícil falar, né, com alguma dica ou alguma orientação, mas assim, em primeiro lugar foi um prazer estar aqui, né, podendo contar um pouquinho da minha história para vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma, né, com exemplos práticos de vida para a carreira de vocês, para a vida de vocês, né, seja quem está começando ou quem já está um pouco mais avançado, né, e a ideia é da melhoria contínua, né. Eu gosto muito daquela música Ser um Eterno Aprendiz lá do Gonzaguinha, né, a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, acho que uma das essências que eu ia complementar em termos de crescimento, que também pode ser um clichê, mas é uma coisa que eu levo para a minha vida, é você todo dia estar pensando em como melhorar, né? Seja no aspecto pessoal, seja no aspecto profissional, seja nas tuas válvulas de escape, né? Porque você tem que ter, né? A vida não é fácil, a vida é dura, então naturalmente você precisa ter essas compensações. Então o recado é: seja feliz, trabalhe muito, melhore todo dia e curta a vida, né? Acho que essa é a essência da vida, se não for assim. Aproveita a jornada, né, Fábio? Aproveita a jornada. Isso aí. É fácil falar, também não tão fácil fazer. Mas eu vou fazer uma provocação, né, Alex? Teve um outro episódio que eu usei uma palavra ao final do episódio gravado. E eu gostaria de tomar a liberdade de novamente usar uma palavra, né? Usa. Que dê para representar, acho. Não vai ser a Kedna, né? Não vai ser a Kedna. Que representa hoje o podcast de hoje, que é
sensacional. Isso aí. Né? Eu acho que quem assistiu, quem foi até o final, vai lá nas redes sociais, vai lá, escreve, e repete a palavra, né, Alex? Sim, bota lá, sensacional. Né? Mas não esquece de ativar o sininho, não esquece de indicar para que as pessoas se inscrevam no canal. A gente precisa disso, eu já pedi para vocês. Aliás, não, antes de mais nada, muito obrigado, porque realmente eu pedi, vocês fizeram. Então, assim, mas manda para mais gente, manda. A gente precisa crescer a audiência aqui, porque nosso objetivo, que é inspirar as pessoas, nosso propósito é inspirar as pessoas, ele vai acontecer à medida que a gente divulgar e atingir mais gente. Né, Gerson? É isso que a gente quer. Eu quero que daqui a uns anos a gente escute falar. Uma vez eu ouvi o podcast Texto Inspira e isso me trouxe aqui. Quem sabe, né? Então a gente vai ter feito, aquele dia, sabe o que eu vou ter feito? Assim, putz, eu fiz o meu legado acontecer. É essa a ideia. A nossa ideia aqui é essa. Obrigado por transmitir para os nossos amigos. Obrigado, Gerson. E abrir, né, o Fábio aí, obrigado de todo o coração, ter aberto essa história incrível, né, Fábio? Obrigado. Na agenda dele, né? Que a agenda dele também não é fácil. Não é ele fácil. se dispôs a estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. Mais uma vez agradecer toda a nossa equipe, né? Nós temos também uma equipe aqui por detrás. O Pedrão, do estúdio Doutor Amadeu, que é animal, cara. Só salva a nossa vida aqui. Tem sido um grande mentor. Você que está começando o teu podcast, procura estúdio Doutor Amadeu aqui. E mais um café, que é bom para tomar aqui na Amadeu da Luz, tá bom? A nossa equipe, Dani, Mai Maiara, e nós todos juntos. Obrigado, pessoal. Espero você no próximo. Até o próximo.